Olá pessoal, boa tarde. Quem fala com vocês é o professor Marcos, tudo bem? Estou trazendo hoje aqui o vídeo instrucional referente aí à atividade para casa da nossa última aula do Amigavelmente, ok? Vamos então à orientação aos familiares. Comunicar envolve transmitir, dar e receber informação. A palavra comunicação vem do latim communis, que significa comum. Portanto, quando nos comunicamos, estamos querendo compartilhar nossos pensamentos e sentimentos. A forma como nos comunicamos é muito importante, desde a articulação ou a dicção, né, até a posição do corpo, o tom da voz e a escolha das palavras. Tudo isso é comunicação. A comunicação é via de mão dupla. Portanto, também precisamos entender o que os outros pensam e sentem. Isso envolve a escuta atenta, os olhos nos olhos, e aguardar a sua vez de falar. A comunicação clara e respeitosa começa dentro de casa e faz bem para todos, certo? Esse aqui é o texto introdutório, né, a orientação aos familiares. Vamos agora para a tarefa para a família. A família irá criar uma história em conjunto. Vocês deverão escrever uma história com começo, meio e fim em etapas, conforme as instruções a seguir. Atenção! Para essa atividade, vocês precisarão de uma folha de papel tamanho A4 para cada participante. Questão de número 1. Cada pessoa deve receber uma folha. Número 2. Um membro da família começa pensando em uma afirmação para ser o começo da história. Em seguida, a escreverá em sua folha. A afirmação não deve ser muito longa. Alguns exemplos. Saí de casa. Eu estava sentado no metrô quando notei um anúncio. Reservei a passagem de ônibus ontem, e etc. Questão de número 3. Após falar a sua frase, o participante deverá ficar em pé, segurando o seu papel, de forma que todos consigam ler. Questão de número 4. A segunda pessoa deve pensar em uma afirmação que indique o final da história, de acordo com o início indicado pelo primeiro participante, e escrevê-la em sua folha de papel. Por exemplo, fechei a porta do meu escritório, para mim bastava. E foi assim que ganhei o prêmio mais prestigiado do setor. Nós sentamos ao redor da fogueira assistindo ao pôr do sol. Questão de número 5. O segundo participante deve se posicionar ao lado do primeiro, também segurando seu papel para os outros verem. Agora, o objetivo de vocês é formar uma linha entre os dois participantes que estão em pé, o meio da história. Então, um tinha o começo, o fim, agora tem que fazer o meio. A terceira pessoa deve, portanto, pensar em uma afirmação que se encaixe coerentemente entre o início e o fim da história. Todos devem continuar até que a família inteira participe e uma história completa seja criada. Questão de número 9. Ao final, cada um deve ler a sua frase na ordem correta, do começo ao fim, para que toda a história seja ouvida de uma só vez. Tá certo, pessoal? Após a realização do exercício, conversem sobre a experiência. O que vocês acharam de criar uma história coletivamente? Como a contribuição de cada um ajudou para criar uma história diferente? De quais características da linguagem de cada participante vocês gostaram mais? Registre a conversa por escrito. Pessoal, se não tiver folha A4, pode utilizar qualquer outra folha de papel, tá certo? Para que seja feita essa história. Às vezes a folha A4, né, não tem em casa, né? Nesses tempos de pandemia a gente não está podendo ficar saindo para comprar, pode utilizar o papel que estiver acessível dentro de casa e que dê para as outras pessoas, né, para os participantes visualizarem aquilo que foi escrito, ok? Desde já então, pessoal, muito obrigado, tá? Eu espero que vocês coloquem, por gentileza, as fotos, na verdade, né, da história criada e também a foto aqui do registro, né, de como foi essa conversa, né? Após a realização, né, vocês devem conversar sobre como foi a experiência e vocês colocam uma foto também de como foi, né, o registro dessa conversa que deve ser feito aqui. Não se esqueçam de no final pintar as estrelinhas aqui, tá? Que vai definir o desempenho da família na realização dessa tarefa. Um grande abraço, pessoal. Fiquem com Deus e eu aguardo vocês na próxima aula. Até logo!